morava em Ubatuba, trabalhava de segurança, fiquei desempregado em virtude de só ter a 4ª série do ensino fundamental. O patrão me mandou embora e eu acabei parando nas ruas de São Paulo. Eu não voltei para casa por vergonha e até talvez por orgulho, mas eu sabia que bastava eu pedir ajuda para minha família, se eles queriam me resgatar. Para mim foi um período muito ruim, porque fiquei distante da minha mãe, e tendo sido mais velho, ela não sabia onde o filho se encontrava. Eu passei 3 dias sem tomar banho, uma fase muito ruim. Eu passei a fazer amizade com o povo da rua, conheci o centro de convivência da cidade de São Paulo. E a partir daí eu comecei a ver que sem o estudo eu não seria nada. E as pessoas vão dizer que quem vai para as ruas ou se droga ou escreve. E as pessoas que escrevem são loucas, né? No meu caso, eu preferia a loucura de escrever do que usar droga. Eu ia muito para a biblioteca, eu não saía da biblioteca, lia muito e comecei a gostar das histórias e por isso me levou a voltar a estudar. Entrei no albergue da prefeitura, ele me deu o ensino fundamental, o ensino médio, todas as empresas que eu ia, eles diziam para mim que morador de rua ou ex-morador de rua não tinha crédito, né, no mercado. Foi quando, em 2003, em agosto, houve o assassinato de 7 pessoas na Praça da Sé, morador de rua. A população de rua se reuniu e a ZEI, que trabalha com morador de rua, reivindicando que os moradores de rua precisavam de mais proteção. A prefeitura topou o desafio de lançar um projeto de agentes comunitários para trabalhar com pessoas de rua. E a entidade exigiu que esses moradores de rua teriam que ser ex-morador de rua. Foi quando, em dezembro de 2004, houve um processo seletivo nos albergues e eu acabei sendo desaprovado. E foi a descoberta, né, de que na rua as pessoas não eram só bandidas. Existiam pessoas que tinham sido abandonadas pelos pais, crianças que sofriam estupro e maltratos pelas famílias. Existiam presidiários que saíam da cadeia, ganhavam a sua liberdade, mas o mercado não aceitava, a família não aceitava e o único lugar que sobrava era a rua. E através dessa reivindicação as coisas foram mudando. Começou a mostrar para a prefeitura e para a sociedade que essa população também precisava de um tratamento diferenciado. Em 2007 eu entrei na faculdade, estou fazendo ciência política e agora estou fazendo serviço social. Estou indo para o 3º semestre e meu objetivo é trabalhar para que essas pessoas possam mudar a sua situação. Cheguei a ponto de estar 8 anos sem ver a minha mãe. Quando minha mãe me viu, ela começou a chorar e me agarrava muito. Tocava para ver e era realmente o filho dela. E o que eu faço hoje é tentar evitar que outros filhos fiquem longe das suas mães. O trabalho que eu faço hoje eu me sinto bem, o que me levou para a faculdade foi para evitar que outras gerações morram, cresçam, nasçam nas ruas da forma como se fiquei. Então, fala aí, simetria da informação. Então, aqui, se nós temos uma pessoa que saiu das ruas para poder transformar a sua vida, imagino que nós, que temos casa, temos internet, podemos fazer com a nossa vida. E é exatamente hoje que nós vamos mostrar brevemente como que as coisas de maneira macro, que nós chamamos, podem afetar o nosso dia a dia, seja na nossa poupança, seja nas nossas compras, seja como que o aumento da gasolina, qual é o impacto disso na nossa vida e por que que aumenta, ou do trigo, e como é que nós pagamos essa conta. Então, são conhecimentos básicos, simples, que vão transformar a sua vida. Para você entender, quando se fala que foi estipulada uma meta de inflação, que foi estipulado um dólar de X, qual é a medida que você pode tomar para aplicar na sua vida prática, no dia a dia da sua vida financeira. Sim, muito importante, porque o Sistema Financeiro Nacional, que será o tema que nós abordaremos hoje, e nós introduzimos aqui com a foto do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, que é uma entidade do Comando da Aeronáutica da Força Aérea Brasileira. Esse sistema é totalmente integrado, porque ele une a defesa aérea militar e o controle aéreo do espaço civil. Isso é muito importante, porque em 2001, quando houve aquele ataque das Torres Gêmeas,
no World Trade Center, lá nos Estados Unidos, uma das coisas que fez com que aqueles ataques, além das torres, mais os outros que aconteceram, é porque o sistema não é integrado. Você tem um sistema de defesa militar e um sistema de controle de aeronaves civis. Isso permitiu que os atores daqueles ataques, eles perceberam essa falha. Então, o tempo que um sistema vai conversar com outro, eles usaram aeronaves civis para fazer ataques militares, de guerra, até que um sistema se conversasse com outro, demorou um tempo, que você poderia atuar mais rápido a defesa, né, do país. Então, nós temos um sistema de controle aéreo e tráfego aéreo, que nós chamamos de seu voo financeiro, um dos mais modernos do mundo, em tecnologia, integração e funcionalidade. Da mesma maneira, é o nosso sistema de controle, supervisão e fiscalização do sistema financeiro nacional. Nós temos um sistema financeiro dos mais sofisticados e mais modernos do mundo para proteger você, o seu dinheiro, os seus recursos, para te defender das instituições de que você bota o seu dinheiro, seja poupança, seja um banco, seja bolsa de valores. E é importante você conhecer como é que funciona brevemente, de maneira resumida, esse sistema, para que você possa atuar no seu dia a dia. E aqui nós temos, da mesma maneira que o Marivaldo dos Santos, que foi um morador de rua, porque faltou o recurso financeiro. Ele saiu da Bahia para vir para São Paulo, porque tinha menos recurso financeiro da Bahia, veio ganhar a sua vida aqui em São Paulo. E com vergonha acabou indo morar nas ruas, ao invés de pedir socorro à sua família. E milhares de pessoas acabam ficando em situações de desvantagem, porque às vezes tem vergonha de dizer que não tem conhecimento, de falar para a família alguma coisa, e nós vamos aqui, o nosso objetivo é exatamente isso, transmitir um conhecimento básico, aplicado, em que você possa transformar qualquer vida de sofrimento, de lamento, e você atingir outro patamar, como o Marivaldo saiu das ruas, e hoje tem o seu emprego como profissional de nível superior, e, principalmente, ele agradece as pessoas, ele ajuda as pessoas a transformar suas vidas, porque agradecer é o que mais faz você crescer. Então, vamos aqui brevemente falar da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Esse aqui é um mapa completo para mostrar que nós temos aqui órgãos normativos, órgãos de supervisão, que são os supervisores, e órgãos de operação. Nós conhecemos normalmente os órgãos de operação, que são que nós temos contato direto, que são os bancos e as caixas econômicas, as corretoras, administradores de consórcio. Aqui também temos seguradoras, recurseguradoras, ou para quem tem clubes fechados de previdência, as entidades de previdência complementar. Um exemplo é a Petros, que é da Petrobras. Tem vários outros, tem fundo de previdência de Light, outras empresas de Correios e por aí vai. Mas essas instituições, bancos, você tem problema com o banco e não sabe onde vai reclamar. Você vai no Banco Central, que é o órgão de supervisão e fiscalização dos bancos e das caixas econômicas e dos consórcios. Se você tem algum problema relacionado a ações ou ativos chamados imobiliários, você vai acionar aí a Comissão de Valores Imobiliários. Se você tem algum problema com a sua previdência privada, com o seu seguro, é o órgão de fiscalização que você vai acionar, tudo isso online, sem necessidade de ir lá, é a Superintendência de Seguros Privados. E se o problema está relacionado à previdência fechada complementar, o órgão é a Previc. Bom, acima desses órgãos, nós temos as instituições que elaboram as normas, Elas elaboram as normas e as instituições supervisoras é que vão implementar essas normas. Aqui na área a gente chama de moeda, crédito, capitais e câmbio, que nós vamos explicar detalhadamente, mas de forma resumida, o que é cada um desses. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, temos na área de seguros privados o Conselho Nacional de Seguros Privados e na Previdência Privada, fechada, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, vamos passar aqui. Os órgãos normativos, como falamos, eles criam normas e regras, para a regulação. Os supervisores fazem funcionar, cumprem essas regras, e os operadores são os que executam e oferecem o produto para você. O Conselho Monetário Nacional é o órgão superior, como eu falei, formula política pública de moeda e crédito. O que é moeda? Moeda é como nós conhecemos, o papel, o real, o dólar.
cada país tem sua moeda, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional vai formular políticas, né, para a estabilidade da moeda e também para o estímulo ou manutenção do crédito. Nós vamos ver rapidamente à frente no próximo slide, né? E o objetivo maior disso é manter a estabilidade da moeda, ou seja, o nosso poder de compra. Que a gente vai observar que quanto maior a inflação, diminui o nosso poder de compra. E vocês vão ver daqui a pouco o que aconteceu com a grande maioria das pessoas que têm menos conhecimento, que bota seu dinheiro na poupança, o que aconteceu com o seu rendimento da poupança em 2020 e aí, também em outros anos. Tá? As pessoas não têm noção do que acontece e elas têm que ver esse ambiente macro aqui, né? Definição de inflação, de economia, para poder saber onde vão poupar o seu dinheiro. Esse Conselho Monetário Nacional, está aí a composição dele, né? Três pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional, que se reúnem uma vez por mês para fazer essas deliberações, né, de moeda, de crédito, enfim, de dólar. Né? E aqui a gente explica por que se chama aquela pessoa de ordinária. Ordinária, vamos dizer assim, não seria ou medíocre, isso não seria uma ofensa. Isso são as pessoas chamadas, né, a média, você está na média. Ou seja, se eles se reúnem uma vez por mês, todo mês tem aquela reunião. É a reunião ordinária, a reunião comum, a reunião que acontece com regularidade. Então, ordinária é aquela pessoa que está na média, na regularidade. O medíocre também está na regularidade. Né? E o extraordinário é aquele que está acima da média. Nós já mostramos também na aula anterior, mostrando que 68%, quase 69% das pessoas, elas estão na média, são ordinárias. Né? Estão ali chamado efeito manada, seguem a maioria. E aí, muitas vezes, não percebe por que a sua vida não se transforma, porque seguem a maioria. Apenas 27% estão acima da média e 5% são pessoas altamente extraordinárias, bem acima da média. Bom, então, o que nós diríamos para vocês sobre o Conselho Monetário Nacional? Ele vai regular, vai criar legislação, ele vai formular a política para que sejam criadas regulações para regular o valor interno. O valor interno está associado à inflação. Então, quando eu estimulo políticas para que eu possa diminuir a inflação, aí é que está, vai ser emitidas resoluções, né, para instituições supervisoras e também pelo próprio Conselho Monetário, para você estipular metas de inflação, né, para que você mantenha o valor da moeda, ou seja, com o tempo a inflação corrói o valor que você recebe. Né? E o valor externo é estipulado pela paridade do dólar, ou seja, o Conselho Monetário Nacional vai estipular quantos reais eu preciso para comprar um dólar. É uma política que ele vai estimular e tem uma maneira de fazer isso, né? De controlar a inflação e também de controlar o dólar. Tá? Ele também tem a função de zelar pelo funcionamento das instituições financeiras, seja pela sua operação adequada, seja nos momentos, né, em que essas instituições precisam ser fechadas, né, pelo próprio sistema de fiscalização. Tá? Então, o que é uma política monetária? Monetária está ligada à moeda. Né? A Casa da Moeda do Brasil, ela imprime as notas de reais, mas ela não injeta a moeda de real na economia. Quem injeta a moeda real na economia é o Banco Central, que está abaixo do Conselho Monetário Nacional. Nós vamos explicar isso depois, mas quem injeta? Por quê? Porque o Banco Central é que, a partir da moeda que é fabricada na Casa da Moeda do Brasil, ele coloca essa moeda em circulação, no meio circulante, chamado meio circulante, né? Injeta essa moeda na economia. Se eu imprimo moeda, não apenas para substituir as que já estão em curso, mas para aumentar o volume de moeda, então vejam que isso vai causar inflação. Né? Eu tenho maior inflação, porque se você, é a chamada lei da oferta e procura, quanto mais eu tenho disponível uma coisa, mais diminui o valor. Por que o dólar é mais caro? O dólar é mais escasso do que o real. Então, o dólar é um dos fatores, né? A escassez faz com que aquele recurso torne mais caro. É como a água no deserto, vai valer muito mais do que a água num lugar que você tem bastante água. Né?
Então, a política monetária do Banco Central, que é implementada pelo Banco Central, ela é coordenada pelo Conselho Monetário Nacional. E moeda monetária está associada a isso. Crédito. Então, o CMN vai estipular políticas para estabelecer as taxas de juros. Quanto maior a taxa de juros, aí você vai comprar um carro, vai fazer uma compra crédito, se você aumenta a taxa de juros, você vai frear a população de fazer compras. Então, isso aí faz com que você diminua a inflação. Então, aumentar a taxa de juros é um instrumento para reduzir a inflação. E aí, reduzindo a inflação, você corrói menos o poder de compra. Mas, por outro lado, como o Brasil tem uma dívida interna de 4,5, 4,6 trilhões de reais, e essa dívida, o que é a dívida, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, é o que o governo emite, é como se você tivesse uma nota promissória, o governo emite uma nota promissória para as instituições financeiras, pega dinheiro dessas instituições e diz, vou pagar um juros de tanto, ao longo de tantos anos. Né? Então, o governo emite esta dívida para financiar o seu funcionamento das suas instituições. Né? Quanto mais o governo aumenta a taxa de juros, mais ele vai aumentar o peso, né? O valor do que ele tem que pagar da sua dívida. Então, a gente está sempre pisando, né, digamos, em ovos. Eu posso aumentar a taxa de juros para diminuir a inflação, mas, por outro lado, se você aumenta a dívida pública, você também aumenta a inflação. Tá? E a política monetária orçamentária é aquela relacionada às ações do governo. Para que a dívida pública não aumente muito, seja ela interna em reais ou externa com outros países ou até empresas estrangeiras, né? O governo tem que controlar os seus gastos orçamentários. Tá? Porque quanto mais o governo gastar, mais vai precisar emitir papel de dívida para pagar as suas contas, o que também aumenta a inflação. Bom, então, o Conselho Monetário Nacional ele vai estipular essas metas para o câmbio. Né? Eu vou ter um patamar aí, o dólar ano passado foi na faixa de 4,30, chegou a 5,60, caiu para 5,30, mas teve um aumento substancial. E o que acontece com o aumento do dólar? Vamos pensar na gasolina? O nosso país é movido a transporte rodoviário, em que o transporte rodoviário consome cerca de 93% do consumo de derivados, né, de petróleo no Brasil. Quanto você aumenta o câmbio, ou seja, o dólar estava 4,30, foi a 5,60, como combinamos, como falamos, baixou a 5,30, sobe, desce, flutua, mas quanto mais o dólar aumenta, mais vai impactar no aumento da gasolina, do diesel, que a gente tem ouvido falar recentemente. Não é só em relação ao preço internacional do petróleo, mas em relação ao câmbio. Por que isso? Porque nós produzimos aquele petróleo ali em Campos e em vários outros lugares do Brasil, mas o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo cru. Só que nós precisamos de diesel, de gasolina, precisamos de combustível de aviação. E como nós não temos refinarias suficientes para refinar esse petróleo aqui no Brasil e produzir esses derivados, esse petróleo é encaminhado para o exterior, já tem um custo aí de frete, lá fora é refinado, o que nós precisamos refinar mais do que nós temos capacidade no Brasil, e ele volta na forma de derivados. Veja, nós estamos enviando uma coisa que é chamada commodity, que é petróleo, que é commodity, é um produto que tem um valor em termos definidos em padrões internacionais, é um preço internacional, você vende, e você vende aquela coisa que tem um menor valor, que o petróleo cru tem menor valor, e depois você importa produtos que são derivados, né, que ganharam valor, então você está importando produtos de maior valor. Bom, e qual era a importância disso? Quando se falou lá na compra de Passadina, aquela história da corrupção, enfim, a corrupção é um dos males ou dos impactos muito menores de todo esse processo, para que nós possamos ter atenção a isso. Uma dívida de 4,6 trilhões de reais, se mexer um ponto percentual na taxa de juros dessa dívida, nós temos aí
46 bilhões de reais que se queimam. E isso acontece por questões políticas, ou isso pode acontecer também porque nós estamos importando muito e a dívida do governo vai aumentar. Porque se nós temos aqui o chamado balanço de pagamentos negativa, ou seja, nós importamos mais do que exportamos, nós vamos ficar com a dívida, temos que pagar, né? Então, estipular meta para o câmbio tem um impacto muito grande, seja no pãozinho de cada dia que vem um trigo que é importado, seja no combustível, porque nós estamos deixando de produzir refinaria no país para ficar focando no petróleo cru, que é barato, e isso foi feito naquela época de comprar refinarias ou de entrar em refinarias no exterior, porque você não consegue entrar no exterior, aí questão de legislação, fazendo uma refinaria nova, né? Você tem que entrar comprando as que existem. Tá? Então, se nós tivéssemos mais refinarias nossas no exterior, ou seja, a nossa refinaria estaria importando para o Brasil também esse petróleo com maior valor. E aí o custo para o Brasil seria de uma empresa brasileira que seria no caso a Petrobras, que estaria enviando para o Brasil o petróleo que foi refinado lá fora e tendo lucro que é revertido para o país. Tá? Bom, a outra meta aqui do Conselho Monetário Nacional que é estabelecer metas para a inflação. Então, a inflação de 2020 foi foi na faixa de 4,4%, eu vou arredondar, só para a gente comparar com o rendimento da poupança. A maioria das pessoas de menor renda, elas investem na poupança. E a poupança, a maioria não sabe nem quanto rendeu, mas ano passado rendeu 1,4%. Por que rendeu 1,4%? Porque a poupança hoje é definida em 70% da Selic. O que é a Selic? É a taxa de juros básica da economia que é definida para o ano de 2020, que foi em 2%. Então, 70% de 2% que foi setada a Selic, dá 1,4%. E quem botou o seu dinheirinho na poupança e não está atento a isso, não está observando, se eu tenho a inflação de 3,4%, arredondando, e uma poupança que rendeu 1,4%, significa que você perdeu 3% ao longo do ano se você deixou seu dinheiro lá depositado na poupança. Então, é importante ter esse conhecimento básico para definir, inclusive, a sua questão de poupança, de como você usa o seu dinheiro. Bom, e a terceira função mais nobre aí do Conselho Monetário Nacional, equilibrar o balanço de pagamentos, como eu comentei, exatamente essa diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa. Nós exportamos produtos, e o Brasil é um país atrasado nesse sentido, nós exportamos muitos produtos, como eu chamei, o óleo cru, né, produtos de baixo valor agregado, e nós importamos produtos de alto valor agregado, como eu disse, a gasolina, o diesel, que tem valor maior. Então, isso é ruim para a nossa balança comercial, ainda que ela seja positiva. Mas uma balança comercial, que é chamada, né, a balança nos dois lados da moeda, né, você bota uma balança de 2 pesos. A balança comercial é chamado o resultado disso de divisas do país, ou seja, a diferença entre o que a gente exporta em dólar e o que a gente importa em dólar. Isso resulta em divisas, e essas divisas, essa diferença, se for positiva, elas são depositadas no Banco Central do Brasil, e aí, com isso, o Brasil, que era devedor até meados dos anos 2000, a partir de 2008, o Brasil passou a ser parte do clube em que tinha mais créditos do que débito em dívida, né, no exterior. Então, o Brasil passou a ser, aí em 2008, 2009, o quarto credor da dívida dos Estados Unidos. Agora, nós é que estamos emprestando dinheiro, ao invés de nós pegarmos dinheiro com ele. E isso tem uma importância muito grande, porque nas aulas anteriores nós comentamos que nós temos que ter aquele chamado reserva de emergência, no momento de crise, para injetar dinheiro na economia, você tem que tirar dinheiro de algum lugar. E essa reserva sempre é isso, é chamado colchão, né, de liquidez para os momentos de crise. Apesar que ela rende pouco, porque em dólar a inflação é baixa, os títulos americanos pagam baixo,
mas é uma reserva de moeda que, inclusive em tempos de crise, o dólar sobe muito, como nós comentamos. Então, aquele valor que você tem em dinheiro, se você tem essa reserva em dólar, na hora da crise, você passa a ter, entre aspas, mais real disponível. Então, essa também é a função do Conselho Monetário Nacional. E na próxima apresentação, nós vamos falar do Banco Central do Brasil, que é o órgão de supervisão que vai fazer essa operação para nós, né, que somos usuários de bancos, de consórcios, né, e vamos ver coisas interessantes sobre como que nós podemos buscar os nossos direitos, tá? E como que também impacta. Eu fiz questão de botar ali, ó, 1 trilhão é o saldo de depósitos de poupança no Brasil em janeiro de 2021. Vamos ver que impacto tem isso na nossa vida. Um abraço e até a próxima.